Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje a gente vai ler um texto do pastor Elias Werneck. E quem é o pastor Elias Werneck? Ele é lá do Rio de Janeiro, bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pastor da primeira igreja batista de Jacarepaguá. E o pastor Elias Werneck escreveu um texto chamado Coragem a Serviço do Senhor. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como foi o pastor Werneck quem escreveu o texto, não fui eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, que possamos ter coragem no Seu serviço, coragem para Te servir. Senhor, ensina-nos e nos ajude a colocar em prática aquilo que ouvimos de Ti. É isso que pedimos, pedindo também perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nossa porção bíblica de hoje está em 2 Crônicas 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o 16. Vai falar sobre Joás, que faz reparos no templo, e vai falar também de Joiada. Vamos lá. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Beceba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor, reuniu os sacerdotes e os levitas, e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para fazer os reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalha haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizessem uma caixa grande e colocassem do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido aos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado as suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte, um oficial do sumo sacerdote, esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregavam um valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices, que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e a Joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para o holocausto, além de vasilhas e os outros objetos de ouro e prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis da cidade de Davi, pois havia feito bem em Israel,
para Deus e o seu tempo. Amém? Bom, irmãos, então, os versículos escolhidos são os versículos 15 e 16. Joiada chegou à idade avançada e morreu com 130 anos. Ele foi sepultado com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito Israel em favor de Deus e do seu templo. Olha só, a história é assim. Tinha uma pessoa muito malvada, que era a Jezabel, e ela tinha uma filha, a Atália, ou Atalia, não sei dizer, mas enfim, acho que é a Atalia, que era tão ruim quanto a mãe Jezabel. E com a morte do seu filho, o rei, ela decidiu assumir o reinado e mandou matar todos os que poderiam subir ao trono, incluindo os netos. Olha que pessoa boa, né? Mandou matar todo mundo porque ela queria ser a mandante lá, a rainha. Então, gente, é nesse contexto que entra a coragem de Joiada. Joiada não ficou com medinho dela, não. Pelo contrário, ele foi para cima, porque ele sabia quem é que deveria dar o trono. E ele era um sacerdote. O que ele fez? Ele pegou, ele e a mulher dele, pegaram o bebê Joás e esconderam no templo por 7 anos. Ele não ficou com medo de morrer, não ficou com medo da Atalia descobrir, não. Ele pegou o bebê porque ele sabia que ele era o herdeiro. E colocou no templo, assim, na porta, guardas, para impedir, né, que alguém entrasse no templo e descobrisse Joás. E quando Joás tinha 7 anos, ele foi coroado. Se você quiser saber essa história direitinho, vai lá para o capítulo 22 e 23 de 2 Crônicas. É uma história bem legal, né? Você vê como o Senhor estava realmente guardando Joás e apoiando a atitude de Joiada em preservar o bebê Joás. Ora, Joiada foi um homem de muitos feitos nobres e parece que ele nunca foi reconhecido como o verdadeiro sustentador do reino. Não existe uma referência que reconhecesse esse trabalho dele. No fim do texto, desse que a gente acabou de ler, o que a gente entendeu? Que depois que ele morreu, ele acabou sendo sepultado aonde? Junto aos reis de Jerusalém. Ora, não era pouca coisa não. Ele foi reconhecido pós-mortem, mas foi reconhecido pelo bem que ele havia feito a Israel, em favor de Deus e em favor do templo de Deus. Então, irmãos, esta história, esta passagem, esta palavra do Senhor nos leva a entender o quê? Que quando a gente trabalha para Deus, quando a gente faz as coisas para o Senhor, a gente não tem que esperar reconhecimento. Ai, muito obrigado, isso é muito legal. Não, nada disso. A gente tem que entender que a nossa alegria é pertencer a Jesus Cristo. E Ele é uma pessoa, é o Deus que não decepciona. Ele nunca vai deixar na mão aqueles que o seguem com retidão. Às vezes, né, irmãos, a gente faz as coisas, faz todo dia aquela coisa para o Senhor, coloca o seu coração naquilo, mas parece que não vê resultado. Então, às vezes, a gente quer desanimar, né? Quer desanimar, falar, eu acho que eu vou deixar de fazer, sei lá, mas isso é uma coisa importante, né? Quando eu levo a mensagem para vocês, eu pego mais para mim do que para vocês. Então isso é uma coisa muito importante a gente se lembrar, que a gente tem que esperar o reconhecimento do Senhor, não é reconhecimento humano, que é para Ele, afinal, que nós estamos fazendo as coisas, né? Então, cabe lembrar aqui que o sacerdote Joiada, ele foi tão importante, a influência dele foi tão grande. O que aconteceu? Quando ele morreu, o que aconteceu? O rei, perdeu o rumo, se desequilibrou e fez o quê? O que era mal diante do Senhor, o que era mal diante dos olhos de Deus. Quando Joiada parou de orientar o rei, ele se desviou. Que coisa, né? Então, talvez ele nunca tenha percebido a influência de Joiada na vida dele, mas era ele que o conduzia, que orientava.
Então, quando o Joás morreu, ele foi sepultado também em Jerusalém, mas ele não foi sepultado nos túmulos reais, porque ele não merecia, ele não fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Então, Joiada certamente não recebeu o reconhecimento que ele merecia em vida. Depois de morte, ele foi sepultado junto com o túmulo dos reis em Jerusalém, mas o Senhor certamente reconheceu e honrou o trabalho, o serviço de Joiada para ele. Então a gente tem que aprender a servir as causas do Senhor motivados por quê? Tão somente pela aprovação de Deus. A gente não tem que buscar em ninguém, em nada, a não ser em Deus, a nossa motivação. Porque senão, irmãos, nós vamos desanimar. Vamos desanimar. Eu falo isso, ó, de carteirinha. Porque muitas vezes eu fiz coisas que eu falei, vou parar. Desanima. Não quero mais. Vou confessar aqui. Inclusive, essa gravação diária que eu faço todos os dias, eu já pensei em parar várias vezes. Porque aí eu olho lá no YouTube, eu vejo lá, visualização, 5 pessoas. 7 pessoas. Então, tem 27 pessoas inscritas, mais 5 é que olham. Mas aí é que tá a coisa, né? Então, o Senhor sempre ministra no meu coração, através, inclusive, de pessoas, né? Ele tem misericórdia de mim, Ele manda pessoas me falar, olha, não desista, porque isso não é obra para você, é obra para o Senhor. Então, é isso, irmãos. Eu quero pedir sempre ao Senhor que tenha misericórdia de mim, e quando o meu coração quiser desanimar, que eu me lembre para quem é que eu devo fazer todas as coisas. Eu espero também que o irmão, a irmã se lembre disso. Tudo que você faz, todas as coisas que você faz, elas devem ser feitas para Jesus. E é nele que tem que estar a nossa motivação. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Quando trabalhamos para o Senhor, não devemos esperar o reconhecimento humano. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Abraço fraternal. Lembrando sempre que, ó, tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço, irmãos. Olha, também quero que vocês se lembrem que a gente combinou aqui que, especialmente em 2022, esse seria o nosso objetivo, né? Que você deve crer, que aqueles que esperam no Senhor, ó, como está escrito lá em Isaías 40:31, terão as forças renovadas e, lógico, vão ter coragem no serviço do Senhor. Amém? Bom, eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.